ContraCast, conversas fora de ciclo. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do ContraCast. O episódio de hoje é O que o Teatro Comunica, uma conversa com Calise Cabeda. Eu sou Alice Adams. E eu sou Marina Severo. Calise Cabeda é atriz, performer, diretora e professora. É mestre em artes cênicas pela USP e bacharel em direção teatral pela URGS. A Calise é integrante do Grupo Cerco, de teatro, que trabalha com pesquisa de linguagem. Integrante do Núcleo de Investigação Clownesca, que pesquisa palhaçaria e a comicidade feminina. Calise idealizou e é responsável pelo projeto Ela, Experiência Cênica para Mulheres, que são oficinas intensivas e imersivas de dança e teatro com foco no público feminino. Seja muito bem-vinda, Calise. A primeira coisa que a gente queria saber de ti é um pouco sobre a tua história com teatro, sobre a tua formação pessoal com teatro. Como é que isso foi para ti? Como é que isso se deu? Certo. Então, primeiramente, obrigada pelo convite, gurias, e pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Então, como que eu comecei no teatro? Eu moro em Porto Alegre há muitos anos, né? Trabalho com teatro aqui, mas minha família é do interior. Então, eu comecei a fazer teatro na escola, né? Quando eu estava no colégio. E, primeiramente, eu fui assistir uma peça com a escola, assim, aquela coisa bem do evento da cidade, assim, aí tinha o dia da peça, toda a cidade ia pra peça pra assistir, né, bem a coisa do interior, assim. E aí eu lembro que eu vi a peça e fiquei encantada, assim, eu lembro da peça até hoje na minha cabeça, né, que era a história de um grãozinho de areia que se apaixonava por uma estrela do céu, e aí o amor deles era impossível, né, porque um morava na praia e um no céu. E aí aquilo me marcou muito, assim, eu era criança na época, e eu sentia, né, uma admiração, assim, de dentro de mim por aquele, né, para aquilo, e nossa, como que eles fizeram isso, e isso, né, gerava questões em mim, assim. E aí depois, uns anos depois, eu estava já no segundo grau, e aí a gente tinha que fazer essas escolhas de projetos de contraturno, né, para te fazer depois da aula. E aí tinha tudo que era coisa, assim, só que era normalmente química, física, matemática. Eu não gosto disso, não é muito para mim. Aí eu vi ali teatro. Eu falei assim, acho que eu vou fazer teatro, vou fazer essa aula de teatro. E aí uma amiga minha já estava fazendo também, falou que estava gostando. Ela disse, acho que tu vai gostar e tal. E aí que eu comecei, daí eu comecei a fazer essa oficina de teatro e nunca mais parei, assim. Eu fiz essa e aí a gente acabou fazendo uma montagem, né, lá na escola. Aí depois a gente acabou criando um grupo na escola de teatro que não existia. Aí a gente começou a participar de festivais amadores, enfim. Aí foi indo e eu estava perto de fazer o vestibular, né? Eu estava com 15 anos nessa época. E aí eu fiquei trabalhando com esse grupo até meus 17, mais ou menos. E aí eu resolvi fazer teatro. Aí eu resolvi falar para minha família que eu queria fazer faculdade de teatro. E aí foi um baque, assim, né? Todo mundo, tu é louca, isso não vai dar dinheiro, não sei o quê, como que tu vai fazer isso? Mas, enfim, eu já tinha sido mordida pelo bichinho, assim, do teatro, não queria mais parar de fazer. E aí eu acabei fui me informando, assim, naquela época, gente, era bem difícil acesso à internet, tipo, eu não tinha nem computador em casa, né? Não tinha essa coisa, tipo, Facebook, WhatsApp, hoje em dia. Então eu lembro que eu pesquisei o curso, fiz toda a coisa para fazer minha inscrição, foi bem intenso, assim, mas consegui vir para Porto Alegre para fazer, que na época tinha a prova específica, né, que era a prova do Departamento, né, de Arte Dramática, ali, o DAD, da URGS. E aí depois que tu passasse na prova específica, aí tu, né, poderia fazer a seleção do vestibular, né, a prova do vestibular. E aí eu vim para Porto Alegre, vim estudar. Eu não passei no primeiro ano, então eu fiz 2 vezes, né, o vestibular, eu passei no segundo,
passei na prova específica, mas não passei no vestibular no primeiro ano, e no segundo eu consegui. E aí eu vim para Porto Alegre, e aí comecei a faculdade ali na URGS e tal, morei na casa do estudante, ali na João Pessoa, durante a minha graduação. E minha família ficou muito triste com a minha escolha. E ficaram muito achando que, tipo, eu ia vir e ia desistir, que ia, sei lá, ficar um ano no máximo e ia voltar. E tô aí até hoje. Então, foi meio que assim que começou, assim, né? Eu acho que é super importante esse espaço que a gente tem na escola, né, gurias, que a gente pode vivenciar essas experiências na escola, assim, acho que com certeza se não tivesse passado por isso, talvez eu teria feito outras escolhas na minha vida, né? Então, o quanto é importante também a gente ter esse acesso na educação, né? A gente ter uma educação. Eu estava numa escola pública, né, na época. Então, como é importante a gente ter uma educação pública de qualidade, com acesso a ensino de arte, de humanas, de ciência, de exatas, né? Para oportunizar mesmo para as crianças, para os adolescentes, essa possibilidade de experiência, né? Porque eu acho que a gente só sente o que a gente, né, pulsar nosso coração e que a gente quer seguir, a gente consegue experienciar, né, essa oportunidade. Então, eu vejo que para mim foi muito importante eu estar numa escola que pôde me propiciar essa vivência. Tu tinha falado ali na tua fala em bichinho do teatro, né? Que o bichinho do teatro te mordeu. E eu acho que isso tem tudo a ver, né? Assim, se tu puder explicar pra gente que bichinho é esse e o que que ele incita, sabe? O que que ele faz com as pessoas. Sim. Então, a gente brinca aí de chamar do bichinho que tu mordeu. E aí tu provou e tu não quer mais, né, largar, assim. Então, acho que tem essa brincadeira da gente ser picada, né, por essa coisa que nos move, né, que trabalha com a criatividade, com o coletivo, com o corpo, com a voz, com a expressão, né. Eu acho que eu sentia muita vontade de expressar muitas coisas quando eu era adolescente e eu não conseguia, não sabia como, não encontrava vazão, né. E ali foi uma forma que eu consegui fazer coisas que eu achava legal, expor a minha criatividade, poder falar, poder usar a voz, usar o corpo e trazer para a matéria, né, para o concreto, coisas que às vezes estão no nosso pensamento, no nosso sentimento. Então eu acho que para mim foi muito importante nesse sentido, assim, de eu conseguir travasar essas sensações, esses sentimentos, essas inquietações e fazer isso em um coletivo, né? Em um grupo. Porque eu acredito muito no teatro como grupo, né? Trabalho num grupo, há 12 anos a gente tem um grupo cerco aqui em Porto Alegre. Então, eu acho que é super importante, assim, eu acho que esse trabalho coletivo, né? Onde a gente se expõe e as outras pessoas também se expõem, juntos a gente constrói uma linguagem, constrói uma peça, né? Um trabalho artístico. Enfim, eu acho que esse lugar de pertencimento também foi muito importante para mim, né? Eu acho que eu consegui me sentir pertencendo a alguma coisa, né? E eu acho que quando a gente é adolescente, a gente busca muito isso, né? Muitos nossos lugares, né? De estar, a nossa galera, né? Tipo, que a gente pode ser a gente. E eu acho que o teatro me trouxe isso, assim, sabe, gurias? Esse grupo, assim, me deu essa possibilidade de eu me sentir bem, de eu poder ser quem eu queria ser. E eu acho que essa liberdade, assim, foi muito importante para mim, né? Acho que a minha experiência é bem particular. Eu acho que cada pessoa vai ter a sua experiência, a sua trajetória e como que foi mordida por esse bichinho ou não, né? Mas para mim eu acho que teve esse lugar de criatividade, de expressão de arte que eu gostava muito e fazer isso dentro de um coletivo, dentro de um grupo, né? Acho que isso foi bem importante para mim. A gente acabou criando uma família, né? A gente fazia almoço junto, viajava junto, dormia na casa dos outros juntos, sabe? Era muito, muito, muito ligados, assim. E aí, quando eu tava ali, eu sentia que eu tava onde eu queria estar, né? Eu sentia esse lugar de
de bem-estar, assim, de tipo, nossa, parece que eu tô fazendo o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer. E eu acho que isso é muito subjetivo, né? Enfim, porque cada pessoa vai se sentir bem no seu lugar aí, mas eu senti essa sensação, né, de me sentir muito bem, muito feliz de estar ali, né? E aí aquela felicidade fez com que eu fosse buscar aquilo, porque eu queria aprender mais, porque eu queria estudar mais, porque eu queria entender mais, porque eu não queria parar de fazer. Então, acho que daí me gerou essa curiosidade pelo conhecimento, né? Essa curiosidade por saber mais e por me inteirar mais. E acho que aí foi por isso que eu busquei a faculdade também, porque era uma forma de eu estudar fora, né? De casa, né? De uma forma gratuita, através da universidade pública. Então, foi aí também que nasceu esse desejo, assim, de sair também um pouco do interior, vir para a capital, né? Já tem tantos grupos, já tinha tantos grupos de teatro, uma cena teatral super forte. E pesquisar isso e estudar, né, também foi uma oportunidade muito grande, assim. E eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui. Então, eu acho que tem essa curiosidade em saber mais, sabe, em conhecer mais, assim, também, que me levou. E o teatro, ele trabalha muitas coisas, né, gurias? Ele enfim, muitas possibilidades, mas uma das coisas que eu acho mais importante é esse trabalho coletivo, que eu já falei para vocês aqui, esse lugar do grupo, né, da gente confiar uns nos outros, uma nas outras, e poder se expor ali coletivamente para criar algo juntos, né? E aí um pouco de cada um vai formando esse todo, né, esse quebra-cabeça aí. E acho que isso é muito importante, né? E também tem toda a questão da comunicação, né, da expressão, da gente conseguir, às vezes, trazer para o corpo e para a imaginação coisas que na nossa rotina a gente talvez não falaria, ou não, né, ou não ia fazer, né? Teatro tem essa magia de recriar, né, a realidade a partir de uma outra perspectiva, ou de uma outra ótica poética, né, que daí as diferentes linguagens teatrais vão trazer, diferentes pesquisas, né, também são muitas possibilidades aí. Teatro, como qualquer outra linguagem artística, tem diferentes vertentes, diferentes pesquisas, né. Então, eu acho que eu falo muito da minha perspectiva pessoal, que é o que eu posso falar, da minha experiência, né, e o que ele move em mim, né, e por que me move, né. Porque sempre gostei também desde criança de fazer os personagens da TV, de fazer... Na verdade, quando eu era criança, meu sonho era ser cantora, né? Eu era muito fã do Leandro e Leonardo, que na época, quando eu era criança, tipo, eles estouraram, sertanejo, aquela coisa toda. E aí eu cantava as músicas deles, assim, botava lençóis na minha cabeça, interpretava, fazia todas as coisas. E a minha avó que falava, nossa, ela até chora pra fazer, pra cantar a música. Então tinha essa coisa assim né, dessa interpretação, mas daí no fim não consegui cantar, nunca fiz aula de canto, só fiz depois quando eu fui estudar teatro. E aí acabei enveredando pro teatro, assim. E o teatro tem algo que é muito importante também, né, Gurias, que é importante eu falar, que ele é a arte da presença. Né? Ele é a arte do encontro do público com os artistas, com a obra, os artistas com o público, e ele só acontece a partir disso, né? Se a gente ficar só em sala de ensaio fazendo para nós as cenas, não tem teatro. Só acontece quando a gente está no palco, quando a gente está em cena, está na rua, enfim, onde for apresentar. E a gente tem esse encontro direto com o público, né? E eu acho que isso é muito fundamental, ainda mais nesse momento que estamos vivendo, assim, né? De ver o teatro tendo que ser transposto, né, para algumas plataformas digitais, para que alguns trabalhos possam acontecer, para que as pessoas possam seguir trabalhando do jeito que é possível nesse momento. Mas eu sinto que quando isso tudo acabar, eu tenho uma esperança que pode ser um pouco ingênua, mas de que vai ser muito valorizada essa arte presencial, do encontro, da gente olhar olho no olho, da gente poder se abraçar, se sentir, sorrir, chorar, se reconhecer ou não se reconhecer no outro e na outra, né? Eu acho que isso vai ser bem fundamental, assim, eu tenho essa esperança
vai ser muito valorizado. E o teatro tem esse lugar do encontro, da presença, da troca ali ao vivo, né? Que é diferente de tu ligar uma tela e ver um filme, né? Tá ali vendo ao vivo o suor, o riso, o olhar do artista ali, né? E essa troca viva, né? Que é muito artesanal, muito antiga e que sobreviveu aí, né? Todos esses anos, estamos aí ainda. E espero que sobrevivamos a essa pandemia também, consigamos seguir, né? Fazendo assim. Pois é, eu fiquei pensando muito assim em saber mais sobre essa adaptação, como é que foi, né? Porque o Grupo Cerco fez essa adaptação para o teatro online, vocês fizeram, né? Tem trazido um material online que é muito legal e essencial, né? Para a gente não perder justamente isso que nos conecta tanto, que é, enfim, sabe, que está tão desvalorizado, que está tão parece que se agarrando naquilo que ainda resta, sabe? Pegando aquilo que a gente ainda consegue salvar nesse momento onde a gente não consegue entrar em contato uns com os outros fisicamente, a gente não tem incentivo financeiro, né? Tudo parece que tá fechando as portas, mas aí tu traz uma fala diferente, tu traz, eu vejo nisso a esperança de abrir mais portas depois, né? Então, muito interessante a tua visão de que não acaba aqui e de que isso não é isso não é um impeditivo, isso é uma pedrinha no caminho que vai fazer com que o processo siga mais forte, ou enfim, né? Eu acho legal porque tu fez uma oficina online agora na pandemia, né? Pelo projeto Fora da Asa, no festival Elas nas Artes. E que legal, sabe? Tu conseguiu criar um espaço de trocas que o teatro fornece, né? Porque para além da gente pensar num teatro de plateia e ator, também a gente pode pensar nesse teatro que faz oficinas e faz vivências e facilita nessas trocas. E acho muito potente, assim, pensar essa adaptação que tu fez agora para tu conseguir fazer essas vivências acontecerem do jeito que dá. Uhum. Sim, a gente fez, né, enfim, algumas atividades online que a gente conseguiu, assim, realizar esse ano, né, dentro do Grupo Cerco. E para quem não conhece, né, vou falar um pouquinho, o Grupo Cerco é o grupo de teatro que eu faço parte, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a gente se conheceu na faculdade, ali na URGS. Começamos ali o grupo, que é dirigido pela professora doutora Inês Maroco, que também era nossa professora no DAD na época, e ainda é professora, e é a nossa diretora do grupo desde então. E desde lá a gente vem trabalhando juntas e juntos, assim, né? Nesse desafio que é viver de teatro e tal, e fazer arte. E aí a gente tem um espaço, que é o Espaço Cerco Cultural, que fica na Riachuelo, né, ali no centro de Porto Alegre. E a gente fazia atividades e oficinas, né, de teatro lá. Praticamente todas as noites a gente tinha oficinas lá. E esse ano a gente estava já com a programação já fechada do primeiro semestre, com as oficinas, tudo certinho, né. Eu desenvolvo uma oficina com outra atriz do grupo, que é uma oficina para grupos mistos de teatro. Tem a iniciação, tem o nível intermediário. E eu também desenvolvo um projeto que é só para mulheres, desde 2018, que chama Ela, Experiência Cênica para Mulheres. E aí, nesse projeto, eu junto, né, um pouco de algumas dinâmicas do teatro, algumas dinâmicas da dança. Eu também estudei paralelamente a faculdade, para trazer para o corpo e para a voz dessas mulheres essa expressão e essa autonomia da gente juntas se fortalecer enquanto discurso, enquanto expressão, enquanto criação, né? Então, o projeto Ela nasce desse meu desejo, assim. E aí ele foi dando vida, e aí é um projeto que eu tenho muito carinho, que eu sou muito feliz de poder realizá-lo, mas que devido à pandemia a gente teve que cancelar, né, gurias, todas as atividades presenciais, né? A gente cancelou tudo em março, com a ideia que seriam 3 meses e que a gente voltaria depois, né, às atividades presenciais. Mas não é isso que a gente está vivendo.
E a gente vive disso, né? Dessas atividades, das apresentações, das oficinas, a gente trabalha com isso. Então, para a gente conseguir ter alguma possibilidade de trabalho, a gente fez algumas atividades online, a gente fez oficinas online de teatro, que foi um grande desafio, assim, né? Bem, nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida. Mas a gente se colocou nesse desafio porque é pensar, né, gurias, numa pedagogia digital. É repensar como que vai dar certo e o que não vai, porque a gente tem, né, um trabalho que é prático, que é presencial, então a gente já sabia fazer assim. E aí agora a gente tem que fazer na tela. E aí, mas daí tem coisas que não vão funcionar na tela, não são, que é o olho, que é a troca, que é o abraço, que é o trabalho coletivo, da gente fazer cena, da gente apresentar, da gente criar juntos um cenário, da gente criar uma ideia, da gente, né? São muitas coisas que o online não nos permite, né? Então a gente teve que recriar assim uma pedagogia que pudesse ser aplicada para as telas, né? E aí a gente fez um estudo e tal e começou a fazer as oficinas. E foi fazendo também que a gente foi vendo, né, o que também funcionava, né, o que dava certo, o que não dava. Mas eu tava com muito medo de ser muito ruim. E eu tive um resultado super positivo, sabe, gurias? Foi muito legal. Eu acho que a partir do momento em que a gente se desapegou em tentar reproduzir o que era o presencial e se colocou, não, vamos fazer o que é possível aqui com essa possibilidade, eu acho que isso foi uma liberdade, sabe? Porque aí a gente saiu um pouco dessa nostalgia de tentar fazer o que era, mas foi para o que a gente pode fazer agora. E acho que isso foi bem importante, assim, essa transição. E aí, no online, a gente percebeu que muitos princípios ainda estavam lá. Então, era possível, sim, fazer algumas coisas, não tudo que o presencial permite, mas era possível, sim, fazer alguns jogos, fazer cenas, né, fazer trabalho de corpo, trabalho de voz através das telas. E aí, foi muito legal, foi desafiador, mas foi bem importante, assim, da gente perceber o quanto foi importante a gente pensar nessa pedagogia e praticá-la, né? Para a gente ver também que era possível. Para nós e para as pessoas que participaram também. De entender que muitos queriam aquele lugar de encontro, aquele lugar de troca, né? Que era um lugar de respiro no seu dia, né? De tu relaxar, de tu brincar, de tu extravasar. E que isso são lugares muito importantes e que, em função da pandemia, a gente, né, teve que fechar várias turmas, como eu falei antes, e várias outras pessoas e outros lugares culturais, não só nós, e que, na verdade, é um lugar que muitas pessoas que não querem necessariamente ser atores, atrizes, mas querem estar num grupo para experienciar, para trocar, para conhecer uma galera diferente, para perder, às vezes, a timidez, enfim, né, tem outros objetivos ali, e que esses lugares também são importantes a gente cultivar, né, mesmo de forma virtual. E aí, além da oficina, a gente também fez um programa de entrevistas que chama Tá no Cerco. E aí, esse programa nasceu do desejo da gente conhecer pessoas, e, enfim, mais de perto, né? Muitas a gente já conhecia, mas, enfim, falar com essas pessoas, conversar com elas sobre o teatro na vida delas, assim, como que isso aconteceu, enfim, sobre a carreira delas no teatro. E aí foi super legal, a gente entrevistou várias pessoas aqui gaúchas, entrevistamos pessoas de fora do Rio Grande do Sul. E aí a gente acabou, né? A gente fez uma temporada só, e aí a gente tá se planejando para fazer mais. Mas essas entrevistas foram super bacanas, porque eu sinto, sabe, gurias, que muito das coisas que a gente tem hoje em dia no virtual e no possível é a troca, né? A conversa, é a memória. A memória do que a gente fez, de como foi. E memória é muito legal, né? A gente trazer à tona essa memória e conversar e entender pessoas com tanta experiência, com tanta trajetória, assim, né? Com tanto para ensinar. Então foi super legal. E essa semana, amanhã, dia 6 de novembro, a gente lança o nosso novo projeto online,
que é um projeto de jogos para se divertir em casa, que a gente fez com o apoio do edital da emergencial da prefeitura, né? E aí vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então, são jogos que a gente ensina, são 8 jogos que a gente ensina para vocês jogarem tanto em casa quanto online, né? A gente adaptou, tem versões diferentes. E aí tem para crianças a partir de 6 anos e para adultos, então é bem diversificado, assim, para toda a família. E vai ficar legal, dá para assistir, né? Reassistir, treinar os jogos. E aí a gente vai lançar esse projeto amanhã, né, nas nossas redes. E aí todo esse material que eu falei para vocês da entrevista e dos jogos está no nosso canal do YouTube, né? Só as oficinas que não, porque as oficinas eram via Zoom, enfim, não estão gravadas no nosso canal. E aí a gente teve que ir pro canal também, né? Que era uma coisa que a gente só usava o canal do YouTube para postar nossos teaser, para fazer coisas que precisava para festival. E aí veio a pandemia e a gente, tem que fazer tudo agora no canal, né? Também foi e é um desafio, né, gurias? Muito grande, assim. Enfim. Mas tu ia falar, Marina? Não, eu fiquei pensando que, na verdade, as duas coisas que tu tá trazendo, elas falam meio que da mesma coisa, né? Porque elas falam do improviso. Tanto os movimentos que o coletivo teve que fazer para se adaptar, falam do improviso de vocês, quanto também isso que vocês estão, né, promovendo os jogos para que tu consiga te experimentar, para que tu consiga ter um repertório maior, enfim, de experiências para improvisar. E acho que faz muito sentido, na verdade, tu tá linkando essas duas coisas, porque foi a forma como vocês conseguiram fazer para improvisar e vocês têm isso já, né, na bagagem de vocês, né, trabalhando com teatro, o improviso é algo que tá ali, né, que é necessário, que faz parte. Então, muito legal. E, inclusive, até meio que entrando nisso do trabalhar com teatro, uma frase que aparece, assim, ali no canal de vocês do YouTube, estão fazendo teatro, no mínimo, né, como que é uma brincadeirinha, né, o que eles estão fazendo? Estão fazendo teatro, no mínimo. E aí a gente queria saber, assim, o que está implicado nesse fazer aí, nesse fazer teatro, o que vocês estão fazendo quando estão fazendo esse teatro? Então, essa frase é uma frase da nossa diretora, Inês Marocco, e esse documentário, né, estão fazendo teatro no mínimo, é um documentário que a gente lançou esse ano também no nosso canal, que é um documentário que conta um pouquinho dos bastidores de uma turnê do grupo para algumas cidades, e que são imagens de 2016, eu acho, se não me engano, mas que a gente finalizou só esse ano. Então, tá ali disponível no canal do YouTube, e é um documentário que conta um pouquinho dos bastidores do grupo pela visão da diretora, né, da Inês, assim. Então, para quem quiser também tá ali no nosso canal. E tem a direção e a edição do Felipe Rossato, que é outro integrante do Grupo Cerco também, que também trabalha com cinema, né. Então, gurias, o Grupo Cerco, esse fazer teatro do Grupo Cerco, ele é um teatro bem de grupo, sabe? De coletivo, assim, a gente tem esse lugar muito do grupo, assim, da gente coletivamente criar, e a gente trabalha muito com pesquisa de linguagem, né? Por exemplo, o nosso primeiro trabalho, ele é uma adaptação, né, da obra O Tempo e o Vento, os capítulos do Sobrado, né, do Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, e a gente fez uma transposição para o teatro, né, porque ele é uma literatura, ele não é um texto teatral. Então, esse foi nosso primeiro trabalho, que já foi uma grande pesquisa, assim, né, de como que a gente vai transpor para o teatro, para a linguagem teatral, uma linguagem literária. E a partir disso a gente seguiu, né, por esse trabalho, assim, de pesquisa de linguagem, de teatro físico. A gente também tem um trabalho que a gente chama pré-expressivo, que é um trabalho que é o antes da gente entrar em cena, né? Então, a gente entrar em cena para atuar, para fazer as cenas, a gente tem uma preparação. Essa preparação se chama, né, uma preparação pré-expressiva, onde a Inês, que é a nossa diretora, ela trabalha muito com a pedagogia do Jacques Lecoq, que é um diretor, ator e pedagogo francês, onde ela estudou,
na França, que tem uma escola lá, né? Ele já faleceu, mas a escola, se não me engano, ainda existe. E aí tem um trabalho muito forte com as máscaras, né, gurias? Que as máscaras é um tipo também de teatro, né? Um tipo de linguagem teatral, de estilo teatral, quer dizer. Então, a gente trabalha, por exemplo, com a máscara neutra, com a máscara larvária, a gente já trabalhou com o bufão, a gente já trabalhou com a linguagem em quadrinhos também, a gente já trabalhou com os animais. Então, para cada trabalho, a gente, né, vê o que vai ser preciso de treinamento pré-expressivo, e aí a gente faz esse treinamento e depois a gente começa, então, o trabalho da cena, né? Por que a gente faz esse trabalho anterior à criação da cena? Porque ele é muito importante para a gente, enquanto grupo, estarmos conectados na mesma linguagem, na mesma frequência física, de olho, de estado, né, de energia, e também porque o pré-expressivo ele traz muitos princípios que a gente vai querer que depois apareçam em cena, né? A gente vai querer estar ali de alguma forma no princípio, na essência, né? Por exemplo, agora para o nosso último trabalho, que chama Arena Selvagem, é um trabalho que a gente fez em 2018, foi um projeto de comemoração aos 50 anos do Teatro de Arena e aos 10 anos do Grupo Ser, e a gente pesquisou a animalidade no comportamento humano, né? Então, a peça são vários quadros, esquetes, né, diferentes sobre esse tema. E para isso a gente estudou, por exemplo, a dinâmica dos animais. Então, a gente trabalhou com os animais, como que os animais se moviam, como que a gente interagia, né? Isso tudo num trabalho anterior. Mas por que a gente fez isso? Não é porque a gente colocou animais em cena e a gente está lá fazendo animais, mas porque a gente queria trazer isso para o corpo, essa linguagem para o corpo, para depois isso também estar, de alguma forma, na nossa atuação e na nossa interpretação. Então, esse material, ele é muito importante, esse trabalho de pesquisa antes da cena, né, que a gente faz. Normalmente, né, com a orientação da Inês, que tem esse trabalho nessa pedagogia do Jacques Lecoq, que orienta todo esse trabalho, esse trajeto pré-expressivo, né. Então, a gente trabalha com adaptação de literatura, a gente já trabalhou com essa aí, que foi uma dramaturgia que foi construída pelo grupo, com recortes de contos, com textos produzidos pelos atores, com poesia. Por exemplo, Arena Selvagem é um recorte assim, de vários textos diferentes. Aí também tem um trabalho infanto-juvenil que chama Pulipular, que é sobre as brincadeiras de rua e de pular corda, e sobre a necessidade de ocupar as ruas, né, com brincadeiras e com um lugar social do encontro, da troca. Então, a gente tem esse viés, assim, desse trabalho de pesquisa mesmo de linguagem, de um teatro mais voltado para o físico, né, para o corpo mesmo, mas ao mesmo tempo também tem muita música, tem muita cantoria. A gente também tem um canal no Spotify, Grupo Cerco, onde a gente tem todas as trilhas das nossas peças gravadas, para quem quiser assistir não, né, escutar, a trilha tá lá também. Então, a gente também trabalha muito em equipes, né? A gente se divide, às vezes, dentro do grupo em equipes. Uma equipe que vai ficar responsável pela música, uma equipe que vai responsável pela dramaturgia, uma equipe que vai fazer assistência de direção. Então, a gente também tem uma dinâmica bem coletiva, assim, de cada grupo e núcleo também se responsabilizar por uma parte do processo, né, de criação, assim. Mas ao mesmo tempo todo mundo tá em cena, tá atuando, então é uma grande bagunça às vezes, mas uma bagunça que a gente gosta, e às vezes tem que organizar a bagunça, e organiza a bagunça. E também a gente tem todo esse outro trabalho com a escola de teatro, né, que a gente tá com as oficinas ali no Espaço, né, pelo menos estava antes da pandemia, e que também daí existe um trabalho daí pedagógico, né, gurias, sobre as aulas, né, que aí é uma coisa muito individual de cada professor, porque cada professor tem a sua metodologia, mas com certeza todos nós somos atravessados, né, pela experiência que a gente tem no cerco, e isso com certeza está de alguma forma na nossa pedagogia, na forma da gente lidar com os alunos, né, de fazer um teatro que a gente acredita, né, que a gente gosta, né, de fazer ou de ver também, né.
E estamos tentando, né? Pesquisando, assim, não tem uma resposta, assim. Acho que sempre que a gente começa um trabalho novo, ele é sempre um grande desafio, um grande desconhecido. A gente às vezes não sabe direito para onde a gente vai, a gente sabe que a gente está indo, que a gente vai chegar em algum lugar, em algum momento. E é um desafio, assim, né? Sem muitas certezas, mas com esse desejo, né? Essa vontade de fazer e de criar. E ver para onde que vai dar, se vai dar certo, se não vai dar. E a gente vai saber só mais pro fim. Mas eu acho que é esse grande processo, esse grande percurso, né? Que a gente percorre juntos. Cheio de desafios, de alegrias, de dramas, de risadas, de choros, de leveza, de brincadeira, de brigas, né? Tudo isso faz parte do processo criativo, né? Ainda mais o criativo coletivo. Envolve daí um monte de gente com seus próprios processos pessoais e o processo do grupo também. Enfim, eu tô falando um monte, né? Ai, arrasou, tô falando coisas super importantes, eu tô aqui babando por todas essas falas. Eu tô cheia de Mas, perguntas. mas é Eu, que é muita coisa, né, gurias? Acho que não tem como abarcar tudo aqui, né? A gente tá fazendo um recorte, né? Tô falando também da minha experiência dentro do grupo. Daqui a pouco, se você fosse entrevistar outra pessoa do grupo, ela poderia ter outra visão, outra experiência, né? Eu acho que é importante também a gente falar sobre isso, assim, que isso é um recorte a partir da com minha certeza. experiência, que não tem como abarcar tudo nesse tempo que a gente tem. Mas eu fiquei pensando aqui, assim, tu trouxe mais. Eu acho muito legal essa entrevista contigo, assim, porque a gente chegou cheia de perguntas mais técnicas, assim. E a tua visão de teatro, ela é completamente emocional, visceral. Ela é uma visão muito bonita, assim. Então, tá sendo uma conversa muito prazerosa. E eu fiquei pensando, assim, né, agora tu trazendo da experiência do cerco, da peça Arena Selvagem, eu fico pensando quanto que a Arena Selvagem ela é uma peça super visceral também, né? E por ela ser tão visceral, ela é tão política e tão. Enfim, ela toca em lugares que nos incomodam, né? E daí tu traz toda essa questão da pesquisa de linguagem, e eu queria saber, assim, como é que essa pesquisa ela conversa com esse teor político que eu vejo super presente na Cerco, né? Que está presente em oficinas, está presente nos eventos, está presente, tá presente nas peças. E essa é a minha pergunta, assim. Uhum. Então, Alice, no processo do Arena, foi um processo bem desafiador para nós, porque foi a primeira vez que a gente não tinha um texto pronto, né? A gente tinha que criar essa dramaturgia. A gente tinha esse tema, esse grande tema, mas a gente não tinha, né, o texto que a gente ia fazer já. Então, foi uma pesquisa, né, para olhar para esse humano e para essa animalidade dentro de nós mesmos, né? Acho que fazer esse mergulho dentro de nós foi o primeiro passo do que a gente, enquanto humanos, achávamos que éramos humanos, o que a gente achava que era animalesco. Então, a gente teve estudos teóricos, discussões, a gente leu, né, autores e tal, e teve um grande momento também de uma pesquisa teórica sobre o que a gente gostaria de falar ou o que nos atravessava, né? Porque eu acho que é muito importante porque a gente levar para a cena aquilo que de alguma forma te atravessa, né? Aquilo também te move de alguma forma. Então tu quer fazer ou tu quer falar sobre aquilo, né? E eu acho que a gente teve esse olhar muito da gente pra gente, mesmo enquanto grupo, né? O que a gente pode falar e como a gente pode falar. Porque é isso, a peça também é um recorte, né? A gente não consegue abarcar toda a grandiosidade que é esse tema da animalidade humana e tudo isso que ele compreende, é gigante. Aí chegou um momento que a gente cansou de dar conta e falou, gente, a gente não vai dar conta de tudo, então a gente vai fazer escolhas para poder que a peça acontecesse. E aí dentro dessas escolhas, a gente foi vendo o que nos atravessava mais enquanto artistas e foi trazendo isso, assim. E tentando abarcar um pouco a individualidade de cada artista também, né, do grupo, assim. Por exemplo, eu sou a única mãe ali que estava nesse processo, né? Os outros artistas não têm filho ali, estavam em cena comigo.
Então eu trouxe a necessidade de falar do parto, né? Porque para mim o parto era uma coisa muito importante, era uma coisa muito animalesca da nossa história, nossa trajetória enquanto seres humanos, e que tem tanto tabu, que tem tanta coisa em cima, e que a mulher né, tirar do seu direito de estar livre dentro do seu próprio corpo para poder parir como quiser, aonde quiser, com quem quiser, né, toda a questão industrial que tem em função disso, né, e hospitalar em função do parto, da gente ter ao longo da história designado o direito, né, como se o médico soubesse o que tem que ser feito e a mulher não soubesse. Então, o quanto a gente vai parir, a história da humanidade inteira, a gente está aqui porque mulheres estão parindo seres humanos, e elas parem de forma como outros mamíferos. Então, isso também é animalesco, isso também é um processo natural. Então, eu tinha muitas questões sobre isso, eu achava muito importante a gente falar sobre isso, né? Mas isso pela minha experiência. E aí a gente foi falar sobre parto, foi estudar parto, eu falei da minha experiência, e de alguma forma tá ali em cena o parto, né? Ele abre a peça. Então, para dar um exemplo, assim, sabe, Alice, como que esses lugares de discussão também política e social chegam ali na cena, né? Porque aí, se você falar de cena por cena, daí é muita coisa. Mas só para a gente entender um pouquinho nesse caso, por exemplo, né? Foi uma necessidade minha e que o grupo também abraçou, né? Porque ele poderia não ter abraçado, não nos interessa, não queremos. Não, o grupo acolheu e aí viu a importância que aquilo tinha e aquilo também foi tocando eles e aí a gente foi trabalhando nisso, né? Foi trabalhando sobre esse tema, por exemplo, que tem um teor muito político e muito social também na nossa vida, né? E que a gente traz ali essas percepções. Mas eu acho que é muito importante que a gente tem muito desejo, né? Isso a gente consegue, mas que a gente tem muito desejo de fazer questões, né? A gente não tem as respostas também, mas da gente se provocar enquanto artista para questionar e que também o público se questione. Acho que isso é uma das coisas que a gente tenta muito fazer nos nossos trabalhos, assim, né? Como que a gente também vai se questionar e questionar o público sobre esse assunto ou sobre isso, né? E eu acho que a arte tem esse papel, né? Da gente se rever, né? Rever a vida a partir da arte, né? Da poesia e dessas outras subjetividades que o fazer artístico, independente de ser teatro, música, dança, circo, artes visuais, cinema, pode te trazer, né? Porque às vezes quando a gente vê um filme e aí a gente se identifica com aquele filme, e aí a gente chora, a gente pensa na vida, né? Então, acho que a arte tem esse papel, sabe, gurias? Esse papel fundamental da gente conseguir. É como se a gente conseguisse sair da gente e olhasse, né, por uma outra perspectiva, por um outro lugar. E aí, quando a gente consegue dar esse voo e subir, olhar por cima, a gente consegue reconhecer coisas que talvez a gente não estava vendo, né, só aqui. Então, eu acho que a arte tem esse papel também muito importante, né, desse voo, assim, né. Parece que, né, pelo que tu fala, que a arte, ela critica aquilo que está posto na vida, assim. Então, coisas que a gente, no dia a dia, a gente talvez banalize, a gente não questione, né, a gente... Enfim, as coisas estão lá, e aí a arte vem justamente para dar aquela sacudida. Vamos pensar sobre isso aqui. Vamos refletir, vamos criticar, vamos conversar sobre essas coisas aqui, né? Então, e é muito legal poder te ouvir, assim, porque é bem como a Alice falou, tu leva isso realmente para uma linha da emoção, né? Para uma linha do corpo, para uma linguagem. É uma pena que os ouvintes não possam ver, mas assim, a tua expressão facial, o teu olho brilha, o teu sorriso, e dá para ver que isso faz parte do teu fazer teatro, né? Do que tu acredita e de como tu trabalha.
enfim, a conversa, ela com certeza poderia durar mais, assim, 50 episódios, e a gente fica muito, muito grata por tu ter, né, te entregado de verdade e podido, enfim, compartilhar com a gente um pouquinho da tua experiência. É claro que a gente poderia fazer muitas outras perguntas e ouvir muito mais, mas também fica aquele gancho, né, para o pessoal que se interessar de buscar nas redes. A gente vai deixar na descrição do vídeo, na descrição do episódio, todas as redes sociais, enfim, que tu comentou. As redes sociais. Uhum. Isso, exatamente. E é isso, assim, não sei se a Alice quer falar mais alguma coisa antes da gente se despedir. Não, queria agradecer total, assim, a presença e disponibilidade da Calise. Eu acho que tuas falas foram super importantes, assim, e gostei muito do rumo que levou a conversa. E é isso, assim, queria agradecer por tudo, assim, por ter esse momento de troca. E a gente aqui tá falando super do quanto que o teatro movimenta coisas nas pessoas e comunica coisas e deixa coisas na gente, assim. E é isso que a gente está fazendo agora, né? Esse momento de trocas, e eu espero que as pessoas que estejam ouvindo isso também tenham essa mesma sensação. Ai, muito bom, gurias. Muito obrigada também. Adorei a conversa. Foi muito bom também falar um pouquinho sobre, enfim, né, o teatro e coisas que também me atravessam enquanto artista. Então, muito obrigada pelo espaço também. E como eu disse antes, né, isso é um recorte, né, dentro do tempo que a gente tem e da minha experiência. Cada pessoa e cada artista vai ter a sua. Mas, sim, eu acho que, para mim, o corpo, ele é muito fundamental, sabe, gurias? Ele é... Porque, para mim, enquanto fazendo, é o que me atravessa, né? Sempre vai o corpo primeiro, é sempre o que eu sinto, eu me coloco. Então, por exemplo, quando eu dou aula, quando eu estou dirigindo, ele é o caminho para mim, né? Ele é o caminho do corpo, né? A oficina Ela, por exemplo, que é essa oficina para mulheres, é muito sobre a gente descobrir a nossa própria corporalidade, né? Que é única. E que vai depois ser construída coletivamente também, porque a tua peça essencial vai estar ali depois no grupo. E ela vai ser fundamental também para o grupo, né? Mas como a gente faz esse caminho de se olhar e se perceber, e perceber a nossa própria essência, né? Que é um desafio. E que às vezes vai mudando, né? Às vezes a gente tá num lugar, depois a gente tá em outro, depois a gente acha que a gente é de um jeito, depois a gente acha que a gente já não é mais desse jeito. Então, acho que essa constante mutação, né? Que a gente também vai sofrendo. E eu acho que o teatro, ele tem essa possibilidade da gente, para mim, né, que tem esse viés corporal, assim, da gente poder fazer esse mergulho, sabe, na gente mesmo. E aí falar e colocar e expressar a partir desse olhar para dentro, que também tem esse lugar do voo, né, eu falei antes ali, da gente poder olhar por cima, né. Eu acho que, eu sei que a gente está finalizando, assim, mas só para complementar, assim, eu acho que além de descobrir o nosso corpo, assim, a gente tem muito contato com o corpo dos outros, né? E daí quando tu fala da oficina Ela, eu fico pensando que é o que sobra de toque, né? É claro, a gente não tem como se tocar numa oficina virtual, mas a gente toca, assim, de uma maneira ou de outra, a gente toca. Então, acho muito, muito legal todas essas adaptações e... Oi? A gente foi tocada, né? Tipo, A gente foi tocada. Nos tocar com as palavras dela, e acho que talvez seja disso que o teatro fale no fim das contas. Ok, o presencial, ele é rico, muito rico, mas tu não deixa de estar tocando as pessoas com a arte que dá para fazer agora, né? Então... Sim, gurias. Sabe que eu me questionei muito, né? Me questiono, ainda não tenho uma resposta sobre isso que a gente está vivendo agora, né? Mas de uma coisa eu sinto. Eu acho que a gente está conseguindo, muitas pessoas estão conseguindo passar por esse período por causa que existe a arte. Porque as pessoas vão assistir um filme, porque elas vão ver uma dança, porque elas vão ler um livro, porque elas vão escutar uma música, né? E eu acho que isso é tão fundamental,
E aí tu vê a importância que a arte também tem na vida das pessoas, né? Que às vezes a gente é tão desvalorizado enquanto artista no Brasil, né? E aí tu vê o quanto isso é fundamental para, por exemplo, atravessar um período como esse, né? No caso, claro, as pessoas que têm o privilégio de estar em casa isoladas, né? A gente sabe que no Brasil muitas pessoas não têm essa possibilidade. Mas para quem tem, muita gente tá falando, nossa, tá parecendo muito importante para mim ouvir essa música, muito importante ver o filme, muito importante ler esse livro, ou qualquer outra forma de respiro, né? Que a arte possa trazer, né? E aí eu acho que isso, de certa forma, traz esse fortalecimento, né, para os artistas, para a arte, assim, né, de a gente ver isso de uma forma importante, e daí eu volto para aquele meu falo ali, de achar que talvez possa ser uma ideia meio ingênua minha, mas de que eu acho que quando a gente voltar à presença, isso vai ser muito valorizado, essa troca, esse encontro, essa potência que somos juntas, né, e tudo isso que a gente pode recriar e criar a partir desses encontros que agora são virtuais, mas que eu espero que possam voltar a ser presenciais quando possível, quando tudo isso passar. E também agradecer, né, gurias, o convite de vocês, a oportunidade, muito obrigada. E dizer que eu vou deixar ali com vocês, então, as redes sociais do Grupo Cerco para a galera seguir, quem quiser conhecer nosso trabalho. E também dizer que eu vou estar lançando uma oficina virtual de verão, a final de novembro. Então, quem quiser também me seguir nas minhas redes pessoais, em breve eu vou estar lançando essa edição, que eu estou trabalhando já faz um tempo nela, e criando coragem para lançar virtualmente, agora acho que vai rolar. Então, vai ter uma edição aí da oficina ela também repensada para as telas, assim, né? E aí, quem quiser para mais detalhes e tal, também é só seguir as minhas redes, eu vou divulgar nas redes do Cerco também. Tá certo? Muito, muito obrigada pela oportunidade e pela troca que a gente teve. Adorei também conversar com vocês. E é isso, então, gente. A gente encerra aqui mais um episódio do ContraCast. Acho que a mensagem que fica é: consumam arte e valorizem arte, valorizem os artistas. Não esqueçam de seguir a Calize em todas as redes sociais e acompanhar as coisas que ela tá fazendo. Então é isso. Muito obrigada por ouvirem até aqui e até o próximo episódio. ContraCast, conversas fora de ciclo.